que nós tivemos no Brasil? Nós tivemos, a partir de 2002, né, com a vitória do Lula, um processo político, econômico, desenvolvimentista, né, no qual tinha ali muito de pitada de política neoliberal, né, os banqueiros ganhando muito dinheiro, mas também tinha ali uma pitada de política social, né, valorização do trabalho e políticas sociais. Aí podemos citar aqui números, né? Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ProUni, Luz para Todos, né? Água para Todos. Então, uma série de programas sociais que mudaram a vida das pessoas. Sim. Né? A ponto de lá no Nordeste, que era a região mais esquecida do Brasil, mais sofrida do Brasil, ter uma mudança tão qualitativa ali de vida ali daquelas pessoas, daquela população, que mesmo todo o massacre aí, depois que foi feito em cima do PT e do próprio Lula, aquela população ainda resistiu e manteve-se fiel ali tanto ao PT quanto ao Lula. Em 2013, né, então o Brasil caminhou aí, experimentou aí um crescimento econômico pujante, né? Ou seja, o Brasil sai ali, salvo engano, da 13ª economia do mundo e chega à 5ª, né? E termina ali o governo Lula na 6ª economia do mundo e continua ali na 6ª economia do mundo com a Dilma. E aí, Tereza, é importante que a gente diga como é que era o processo político do Brasil. Era um processo político que basicamente era um processo entre uma luta entre os partidos, a sua capacidade de interlocução com a sociedade. Para muitos era o partido que contratava o melhor marqueteiro, né? E aí tinha a mística, né, do Duda Mendonça, deste, daquele e tal, mas com uma clara polarização ali entre PT e PSDB. Né? Todos na linha ali do, vamos dizer assim, sem um confronto com o capital, né? Uma linha de conciliação ali com o capital, né? Ou seja, com o capitalismo, todos os dois ali nas hóstias do capitalismo, sem nenhum rompimento com o capitalismo. O PSDB, no neoliberalismo, como nós podemos dizer, um neoliberalismo assim, mais ortodoxo, né, que é aquela situação ali de pouco, quase nada de política social, privatizações, né, como foi feito lá no governo Fernando Henrique, a privataria tucana, né, com prejuízo enorme, né, para o país, e o PT voltado mais para uma linha do desenvolvimentismo, em que o Estado assume um papel preponderante aí na economia e na indução do crescimento e da criação de empregos e tal, e também, né, com relação à valorização do trabalho e políticas sociais, porque o governo Lula foi dando aumento real ao salário mínimo, né, durante todo o governo, que foi mantido lá pela presidenta Dilma, e basicamente todas as categorias vão crescendo em relação também ao seu ganho salarial e tendo ganhos reais acima da inflação. E o Brasil chega ali num auge de crescimento ali no final do primeiro mandato da Dilma, né, que é 2014, quando o Brasil está ali num pleno emprego, na taxa histórica mais baixa de desemprego do Brasil, que é 4,3%, em dezembro de 2014, quando ali começam a entrar outros atores. Então, o Brasil era disputa eleitoral entre PT e PSDB, um projeto de centro-esquerda, né, o PT, e um de centro-direita, o PSDB, sem espaço para o extremismo.
nem da esquerda e nem da direita. Não tinha espaço para extremismo. Bolsonaro era um reles deputado ali do baixo clero, que ninguém queria se misturar muito. Alguém ali que tinha era uma criatura tão repugnante que as pessoas nem vamos mexer nisso não, que não vale a pena. E aí eles faziam essas declarações bizarras, né, de fazer uma guerra civil no Brasil, matar uns 30 mil, fazer um trabalho que a ditadura militar não fez, começando por FHC. Essas bizarrices que o Bolsonaro falava, que as pessoas diziam que não mexe nisso não. Aquela coisa, né, que M, quanto mais mexe, mais fede, né? Então era mais ou menos assim o jogo político. Só que a partir de 2013 começam a entrar outros agentes, né? O capital, amando aí do capital internacional, é importante que se diga isso, numa autêntica guerra híbrida, né? Eles começam a introduzir nesse jogo político outros elementos, não mais partido, horário eleitoral, marqueteiro, proposta para serem debatidas com a sociedade, começa já desde Serra, né? Desde Serra, que começa a baixar o nível aí, né? Que tem aquela bolinha de papel que é jogada, ele simula como uma pedrada, né? E tem um falso atendimento que depois é desmascarado ali, né? Então já começa aí a questão das fake news ali, das mentiras. O dossiê, né, que o Lula fala que foram dos aloprados, né, e tal. Então, você tem aí uma série já de fake news, mas isso aí, ainda nesse jogo, priorizando partidos, horário político, marqueteiro, programa a ser debatido com os eleitores e tal. Então, partido político e eleitor, basicamente, né? Era o jogo político do Brasil, em que a direita tinha o PSDB e os setores progressistas tinham ali a coalizão ali capitaneada ali pelo PT. Só que aí começam a entrar outros atores na cena política, né? Começa a entrar ali parte do judiciário, parte do Ministério Público, parte da Polícia Federal, né? Como agentes políticos, Tereza. Sim. Agentes que passam a participar da política no país de maneira clara e de uma maneira clara para nós, mas totalmente obscura para a população brasileira, que viam ali na Lava Jato, que é exatamente o aparelhamento de parte do judiciário, como nós aqui sempre falamos, que a Lava Jato era um partido de extrema-direita, né? Que ela ali pega ali parte do judiciário, parte do Ministério Público, parte da Polícia Federal, né? E a mídia empresarial e parte do parlamento para o quê? Formar um bloco na sociedade brasileira com uma pauta supostamente neutra, supostamente à margem da política, que é a questão do combate à corrupção, que, em tese, qualquer pessoa, né, é favorável ao combate à corrupção. Sim. Né? Tese qualquer um. Então, é uma pauta neutra, né? Uma pauta que, em tese, está fora do jogo político. Correto? Você pode ter desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, dependendo do combate à corrupção. Está entendendo o que eu estou falando? Não é uma pauta de um partido, é uma pauta de benefício a toda a sociedade, é uma pauta neutra. Só que ela foi uma pauta que foi pegada apenas para justificar o quê? Também, como nós sempre falamos aqui, a criminalização do PT e dos movimentos sociais. Né? Esse suposto combate à corrupção, na verdade, ele foi utilizado para criminalizar o PT como uma arma política, como um lawfare para prender o Lula e criminalizar todos os movimentos sociais
através de um jornalismo de guerra, que surge também, né, um jornalismo de guerra, para criar um caldo de ódio na população, né, para levar a um processo de falência moral ali da sociedade brasileira, né, que a gente, por falta de uma palavra melhor, usou aí frequentemente a imbecilização, né, da população brasileira, mas não é a melhor palavra, talvez surja aí uma palavra melhor, né, que nós precisamos cativar a inteligência do povo brasileiro e através disso, Tereza, aí o que esse jogo político, né, que era, né, jogado ali no processo eleitoral entre os partidos políticos, entre PT e PSDB, ele se altera totalmente. A Dilma consegue vencer ali com uma margem apertadíssima em 2014, mas ali já surge o ovo, já é plantado o ovo da serpente, né, Tereza? O ovo do fascismo, ele é plantado ali, ele é chocado ali, né? Ele é colocado ali, o ovo da serpente do fascismo, começa a ser chocado, aí vem aqueles grupos, vem para a rua, a MBL, essas figuras, esse circo de horrores que passa a ser a política nacional, a vida política nacional, não só com essas figuras mais escatológicas, aí a começar por Janaína Pascoal, o Alexandre Frota, e militares, e delegados, e policiais de todos os níveis, claramente aí num discurso fascista, e surge também essa criatura que habitava, né, esse submundo da política, surge com muita força, que é o Jair Bolsonaro, com base na Lava Jato, né, com esse aparelhamento aí, né, do sistema, né, de justiça brasileira, judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, tal, e a própria mídia nesse jornalismo de guerra e parte do parlamento, e isso aí desemboca, né, no impeachment da Dilma Rousseff, nas pautas bombas lá do Eduardo Cunha, de todo o processo de desestabilização, porque o capital queria, né, a retirada da Dilma Rousseff para implementar todo a sua agenda econômica, né, Tereza, que era a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto de gastos, as privatizações, a volta, né, das privatizações, como tivemos aí diversas privatizações, como boa parte da Petrobras, né, o pré-sal, a entrega do pré-sal, a entrega aí da Eletrobras, né? Mas não só, a BR Distribuidora, né? E diversas empresas aí que a gente passaria o programa todo aqui falando do que foi privatizado aí nesse período. Então, Tereza, isso aí precisa ficar claro, tá? Precisa ficar claro porque isso mostra o quê? A própria fragilidade por um lado, da sociedade civil brasileira, mas mostra também, por um lado, no sentido de que é muito fácil, né, se demonstrou muito fácil manipular a sociedade civil brasileira, né, porque eu me lembro que ali eram os abnegados que se insurgiam para falar da Lava Jato, né? Sim. Você veja que mesmo no próprio PT e na esquerda, inclusive na esquerda dita radical, não podemos esquecer que o próprio PSOL, a Luciana Genro, era uma entusiasta da Lava Jato. E foi candidata a presidenta do PSOL como entusiasta da Lava Jato. Não sei se ela já fez autocrítica disso. Realmente, eu não conheço, não vi ela fazendo uma autocrítica. E culpava o PT pela desgraça da esquerda, pela corrupção do PT. Comprou a história, a mentira do jogo político, aí, da sujeira do jogo político. Sim. Né? Vários setores da própria esquerda. Então, era só
alguns poucos abnegados. Então, isso também mostra essa resiliência de parte da sociedade civil, Tereza, que resistiu heroicamente aí juristas, né? Aí você tem a ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né? Você vê aí o próprio Zanin, né? Demonstrando como a importância do papel do advogado, né? Não ficar só apenas, né? Tem muitos caras da esquerda, não, porque o direito é burguês, porque a sociedade é burguesa, não dá para fazer nada, temos que mudar tudo. Sim, não, nós podemos fazer muita coisa. Sim. Né? E o Zanin mostrou isso. A capacidade. O Lula não estava sofrendo o lawfare se ele não tivesse defesa. Falasse, não vai dar em nada. Não teria se conseguido o que se conseguiu. Eu acho que tudo tem que ter... Quantas pessoas hoje sofrem violação nos seus direitos, seja direitos trabalhistas, previdenciários, quantas pessoas da luta do campo estão sofrendo aí perseguições. E tem um trabalho aí que o advogado pode fazer, deve fazer, né? O advogado é comprometido aí com as lutas populares, e o Zanin demonstrou isso. E aí agora, né, foi até por esse brilhante trabalho técnico, não foi político que ele fez. Não. Ele fez um trabalho jurídico, ele fez um trabalho técnico de defesa do Lula ali, e por conta desse brilhante trabalho técnico que ele fez, demonstrou aí a sua capacidade no campo do conhecimento jurídico, que motivou a sua indicação ao próprio Supremo Tribunal Federal, que foi aprovada ali pelo Parlamento Brasileiro, pelo Senado. Né? A indicação ali do Zanin, mostrando que esse papel aí, né, dos juristas, é importante que esse enfrentamento seja feito, e não apenas um debate sobre a denúncia, né, das mazelas do sistema, do próprio ordenamento jurídico, da própria justiça, porque tem muita coisa que pode ser feita, entendeu, Tereza? Então, isso aí também é importante. Agora, o que nós temos que dizer também? Que no período de Bolsonaro, Tereza, o Brasil se transformou numa república de banana. Né? Ou seja, o que é uma república de banana? É quando você não tem leis. Porque uma democracia, Tereza, o cerne de uma democracia é o império da lei. Da república é que todos sigam ali a lei, cumpram a lei, que a lei valha para todos. E a lei não valeu para Bolsonaro, a verdade é essa. Bolsonaro fez o que quis nesses 4 anos que teve ali na presidência. Ele fez o que ele quis, Tereza. Essa é a verdade que não podemos deixar de falar aqui. Bolsonaro fez o que ele quis. Quis convocar 7 de setembro para atacar ministro do Supremo Federal, ele fez. Quis usar toda a estrutura lá da reunião com os embaixadores para fazer campanha eleitoral, para fazer o discurso de, tipo assim, se eu não ganhar no voto... Eu ganho na marra. Eu ganho na marra.